tamanho de orçamento que o São Paulo vai ter que ter, precisa de inteligência, precisa de tudo isso, e precisa de respaldo aos caras que estão lá. Se começar a minar o trabalho do técnico que está lá, que está com vontade de estar lá, que está se esfolando para trabalhar lá, que não dá um pio de reclamar de jogador, nunca reclamou. Encarou o Botafogo na Copa Libertadores, que contratou 60 milhões de euros. O São Paulo contratou o Marcos Antônio. E jogou ali pau a pau, tem que ter o respaldo. Acho que isso é um entendimento que tem que ser. 100%. A minha opinião vai bem de encontro a isso. Assim, é 100% o que você está falando, porque, cara, no fim, é muito difícil você bater de frente com a SAFs. Sim. Não adianta. Então, assim... Palmeiras tá zerando a dívida, gente. Palmeiras não vai ter dívida daqui a pouco. Zerou. E faz quantos anos? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente também... Foram 10 anos, né? Eu acho que tem dois caminhos, assim. Tem a parte da imprensa, de saber também lidar com isso e não bater a ponto de... Meu Deus, esse jogador é horroroso, ou esse técnico tem que ir embora, o Zubeldia não dá mais. E da torcida também. Não adianta a torcida sentar e falar, vamos ganhar tudo esse ano, né? Pô, vamos bater no Botafogo que investiu 60 milhões de euros e a gente investiu nada. Então, acho que as pessoas, elas precisam ter essa noção do que cobrar e como cobrar. Será que é justo? Por exemplo, temos que cobrar a contratação do Rames. Será que o Rames queria mesmo jogar no São Paulo? Ele é o avesso disso aqui. Exatamente. Um cara que na seleção destrói. Volta pra cá. Continua não rendendo. Você fala, meu... Não, e o mais maluco é, como é que um cara que tem um discurso disso, ou seja, isso aí já tá sendo gestado, planejado, trouxe o Rames ano passado, né? É meio dissonante, não faz muito sentido, eu acho que são... Mas você não acha que foi aquele all-in pra ganhar a Copa do Brasil? Um eu acho que são estratégias que os clubes tentam pra... É isso, vem o jogador salvador, né? Contratamos ele, vamos ser campeão. E eu acho que não é assim que funciona. E aí, Mal? Ale... Boa tarde. Tudo bem, Mal? Obrigado por ter vindo, uma alegria ter você aqui. Que bom que deu certo. Olha, a gente não pode esquecer que São Paulo perdeu seu treinador, o treinador que planejou, que montou esse elenco para a temporada. A quantidade de obstáculo que o São Paulo enfrentou esse ano foi muito grande. Aí vem uma aposta no Carpini, bancada pelo Muricy. Muricy é um cara que tem muita voz e todo mundo, né? Todo mundo acreditou, pô, o Muricy tá bancando o cara. Ele vai tutelá-lo. Daí foi ruim, né? Acabou sendo ruim. Porém, o São Paulo, nesse ano... Tá? E depois vem o Zubeldia, né? O São Paulo, nesse ano, com a capacidade de investimento menor, e em que pese a grande bobagem que o Casares ainda tem que... Ele deve o reconhecimento de que isso foi uma bobagem, ele ainda acha que não. Foi uma grande bobagem em relação ao time. Ele não dá o braço a torcer, né? Não dá. Mas o que o São Paulo conseguiu nesse ano difícil, onde não tem investimento de fora, não tem mecenas, não vendeu o clube. Ele ganhou... Todo mundo comemorou aquela Supercopa, bastante. Sim. Estava o lá. São Paulo quebrou, todo mundo comemorou a quebra do tabu em Itaquera. Sim. O São Paulo, sem Carpini, contratações bombásticas, chegou às quartas de final, chegou entre os 8 da Copa do Brasil, tendo sido eliminado, tomou um gol só contra o Galo nos acréscimos, né? E chegou às quartas de final e foi eliminado nos pênaltis do Botafogo, que sem é o time perder. de 60 milhões de euros sem na temporada. Perder o Botafogo. Tá? E o São Paulo ainda tem muito pelo que lutar esse ano. São 10 jogos, São Paulo está na 5ª colocação no primeiro turno e no segundo turno é flat. É essa posição aí de 5º, 6º. Né? E evidentemente que uma vaga na Libertadores direta faz toda a diferença para o planejamento. No final do ano, se essa vaga vier, foi ruim um ano? Não. Ou foi bom? E assim, até aquela coisa do all-in, que vem o Lucas... Né? Que principalmente, né? E vem o Rames, que foi, sei lá... Não, veio o Rames primeiro, depois o Lucas. Uma isca, sei lá. Aquilo valeu a pena, porque o que representou esse título da Copa do Brasil para o São Paulino não é mentira que o Casares está falando. Tatuado na minha batata. Quanto que foi a renda que você falou? Isso tudo é consequência, né? Posto isso... 8 milhões contra o Botafogo. Posto isso, não vai ter grandes investimentos. Mas se tiver manutenção... Poxa, nós estamos partindo de algo interessante para disputar e para competir. Perfeito. Mas algumas peças têm que ser trocadas. Ale Xavier, Belmontes, Casares. Quem que você, sei lá, 3 figuras ou 4 que você trocaria no São Paulo e as posições que você reforçaria para
tentar sonhar com algo mais no ano que vem? Cara, eu acho que de cara, assim, e aí eu também queria ouvir de vocês, eu acho que o Rafinha é uma peça que preocupa, porque o Rafinha, ele já falou que ia se aposentar faz 10 anos que o Rafinha tá falando que vai se aposentar, e ele não consegue. Só estica. E eu entendo ele não conseguir. É difícil você parar de jogar bola, principalmente num time que, pô, você acabou de ganhar um título inédito da Copa do Brasil ano passado, você tá ali e você fala, tá, mais um aninho, pô, Libertadores, vamos aí, não sei o quê. É o clube que ele disse que ser o clube de coração, o clube da infância, né? Então, o Rafinha, eu cortaria. Deixa eu ver, que difícil isso. Luiz Gustavo, você acha? Que já deu o que tinha que dar? Não tô falando pela falha, tá? Tô falando pela idade, né? Enfim. Cara, eu também... Salário alto, não sei. Eu enfim. também mexeria. E o Luiz Gustavo não é só pela falha. Faz tempo que eu falo que às vezes parece... Sabe quando a cabeça pensa e a perna não responde? O cara tem 38 anos. Você joga, né? Você Não joga. jogo mais, eu tô nessa fase, Mas entendeu? Minha cabeça pensa e minha Eu perna já não parei, responde. Eu me vejo muito em Luiz Gustavo, volante canhoto. Tipo. Não que ele jogue mal, não. Aliás, eu acho que contra o Corinthians ele jogou muito bem. Mas não dá pra oscilar, você Não, entende? Exatamente. Não dá pra oscilar. Um jogo joga bem, no outro a cabeça não responde, no outro tá cansado. E teoricamente, ano que vem a gente tem de volta Alisson, Pablo Maia e quem sabe vem o Thiago Mendes aí, né? É assim, Então. de coração, a coisa que eu mexeria, além da base, obviamente, de como trabalhar a base, é no departamento físico/médico do São Paulo, porque não entra na minha cabeça. E isso o Rogério Ceni, quando foi treinador, já falou. Tipo, eu não acredito que as coisas estão assim ainda desde a época que eu parei de jogar. Porque não é possível um clube que, né, antigamente era referência em recuperar jogadores, não consiga ter um elenco sem tanta lesão. Então, na minha cabeça não entra assim. Você fala, cara, você pode ter um elenco enxuto, sem peças muito caras ou pontuais ali que ganhem bem, que sejam referências como um Lucas, por exemplo, e é importante para a torcida. Agora, o resto do elenco, cara, você precisa de todo mundo que tá ali. Você não pode perder um cara por lesão de posterior e aí na volta dele é na panturrilha. E aí, no fim, ele ficou... De um ano, ele ficou 6 meses fora. E você fala... Não dá, entendeu? Sendo radical, sendo radicalíssimo, São Paulo não contrata ninguém. E no ano que vem volta o Alisson, o Pablo Maia. Ferreirinha. Vai precisar um lateral esquerdo. Isso não O vai ter Wellington jeito. tá indo Pelo embora. menos o isso. Wellington tá Pelo indo. menos um lateral esquerdo. Concorda que o ano que vem o São Paulo já estará mais forte? Sim. Se Mas não será mais machucar, sim. Não, com a volta desses caras? Estará mais forte desde que contrate um lateral esquerdo, porque o lateral esquerdo do São Paulo jogou todas as partidas desse ano. Jogou bem Tem que ter um muitas vezes. lateral esquerdo. E o Jamal, gente? Vocês estão esquecendo o Jamal. Mas o Jamal é o segundo lateral esquerdo, né? Lateral direito também, não? Lateral direito, sem eu não sei Rafinha. se o Moreira virar atleta, eu não sei, né? Não, o Maurício, você quer o Rames Rodrigues, o Maurício quer o Rames Rodrigues. Meia de criação não existe Um meio de no criação futebol. bom. O Garro, que é o Garro. Eu quero o Galo, porque a gente acha que é meio. Não, mas Não, tudo mas um bem. meia de criação bom é caro. Ou Exato. você cria, né? Ou você Não pega... tem, cara. Mas ó, a gente conversando com a gente conversando com o Vessone, Não. o Garro custou menos que o Galopo, tá? O Garro custou acho que 6 pro Corinthians. Nós Mas tudo gastamos bem, 8. mas, Cara, mas- o São Paulo errou na bala. No tiro. O Garro tinha sido o melhor jogador do Campeonato Argentino e tal. Acho que o Corinthians contratou Bem. certo nesse caso. Mas assim, o Tironi falou, eu acho que com esse elenco e com um lateral esquerdo dá pra brigar. Até porque o Leandro tá falando lateral direito, tem vários zagueiros do São Paulo bons que podem jogar como lateral. Aliás, o Zubeldia conseguiu várias sacadas aí, várias que dá pra compensar um pouco a carência de jogadores em algumas posições. A minha única coisa, eu concordo plenamente com você em relação a Rafinha e Luiz Gustavo. Agora, o time é meio dos dois. Se você acompanhar, a liderança dos dois é muito forte. Sim. E os caras respeitam muito os dois. Sim. Então tem essa coisa também, porque você troca o comando. O perfil. ali, né? São caras muito competitivos. Muito E aí quem que você acha que vai falar mais sérios. alto nesse nesse Então, elenco? eu acho que Luciano? o Caleri é um líder, mas é um líder introvertido. Até ele é introvertido. Sim, a sim. palavra é introvertido. O Luciano não é líder. Ele é um folclórico, tá? O Lucas não é líder. Então, essas... Porque o cara pode... O Arboleda, que é um gênio... Nossa, que homem maravilhoso. Ele é.
Não é maravilhoso? Nossa. Que homem O maravilhoso. Arnaldo... Não, esse cada O vez Arnaldo melhor. casava com o Arboleda. Isso não é uma preocupação, por incrível que pareça, a idade desse jogador, porque ele vai melhorando. Mas enfim, quem é líder? Vai precisar de algum. Então, né? isso Não, que eu tô calma, falando. só uma observação. O Arboleda que vestiu a camisa do Palmeiras e todo mundo esqueceu. Agora, eu nem esquece, Tudo bem, né? exatamente. Porra, Que não vestiu. que não vesti camisa vestiu nenhuma, camisa nenhuma. pô. É verdade. Só fiquei feliz puta pela minha sacanagem mulher. isso, Puta, cara. É louco. Jogando melhor que ele. Não, mas eu tô falando sério, porque eu acho que essa questão... o Rafinha e o Luiz Gustavo Aí você tem um também ponto são mesmo. responsáveis por esse ano bom. Também. Fora de campo, entendeu? Então, eu entendo, mas Segurar não a é por bronca. isso que os caras têm que ficar. Mas é uma situação... não é fácil mexer num elenco que é tão no limite. Não, acho que você tem um ponto Rafael mesmo tem sua importante. liderança também no time. Não tem? Não. Então, Pera, aí pera, eu ia levantar vai, esse ponto. vai. Pra mim, o Rafael tinha tudo pra ser um grande líder. E ele não é. Não é. E eu não consigo entender. Não Porque é. eu acho que ele não se Introspectivo impõe e tal. tanto Mais de postura, mas introspectivo. também tecnicamente. Porque assim, depois Mas dessa, peraí, só uma coisa. dessa fase eliminatória, que o São Paulo foi eliminado das 2 competições mata-mata, o Rafael começou a ser questionado. É. Seriamente. E aí? O que vocês acham? Mas enfim, é aquela história. É o que tem. Vai contratar um goleiro carão? Não, é com isso aí que Mas com eu ele acho que a a gente vai. postura dele não é, É. sabe? Mas tipo será que- assim, ele erra e ele se sabe? Ele Se fica acovarda, acuado, acuado. ele fica acuado. E pra mim um líder é o cara que, foi mal, que errei, caguei Eu- aqui. putz. Nesse ponto, Ale, eu discordo sobre o Lucas. Eu acho que ele é um líder. Cara, não é um cara qualquer que sai de campo na quarta-feira perdendo pênalti, com uma bigorna na cabeça, no jogo seguinte, num clássico, é o melhor em campo. Sim. E fala, não, eu quero jogar e eu vou jogar. Eu não desprezo ele, não. Acho que. É, pelo eu, contrário, eu acho que ele é líder, Não, sim. eu acho. Na Lucas, na eu boa diria- e na ruim, ele vai lá e fala. Eu diria que ele é mais. Não, eu concordo, você tem razão. Ele é um nesse líder aspecto. passivo, é isso que Não, você eu tá... acho que ele é mais um exemplo completo do que um líder, Exemplo sabe? Um de exemplo atleta, exemplo de dedicação, de envolvimento, de atleta. Talvez não de coisa, mas, De grupo, mas assim, de ajuda coletivo. muito. O Sim. Lucas ajuda muito também. Acho que um cara que pode surpreender nesse aspecto e que passou por uma tormenta na vida. Imagine o Alisson, é um cara que pode Também. surpreender nesse aspecto. Sim. A é postagem verdade. dele depois da eliminação, Sim. sem jogar, arrebenta. O cara passou uma depressão gravíssima, Sim. foi reinventado como jogador, Uhum. virou o melhor jogador do time. Tava Se no arrebenta tava em no campo. tava no auge da E carreira. continua. se estoura. Eu acho que ele pode assumir algum papel também nesse aspecto. Verdade. Mas um ponto que você tocou e é muito importante é... Tomara a Deus que não, mas se o Zubeldia vai embora, é muito importante um técnico que chegue, que faça e tenha um entendimento que ele tem hoje, que é você tem que moldar o elenco. Tipo, você não é lateral, mas você corre bastante, então vem aqui, vamos jogar de lateral, porque com o time que a gente tem é o que dá Tem pra que se fazer. doar. Então, assim, é importante que não seja um treinador... óbvio, falando aqui de novo, pra mim o Zubeldia tem que ficar, até não só porque eu gosto Até, dele... Mas até depois desse pronunciamento, né? Exatamente. Acho que depois do pronunciamento, eu acho Exatamente. que o Zubeldia tem que ficar, como ela tá falando. Esse Exatamente. pronunciamento, ele. Não sei se você concorda, Ale. Esse é um pronunciamento que casa muito mais com o Zubeldia do que com o Rames. Com certeza, Exato. totalmente. Né? Isso. Totalmente. O que ele tá falando, eu falo assim: no meu time vai ser um time Zubeldia. Não, Não vai é ser de o time estrela. Rames Rodrigues. Sim, não vai total. trazer o 10 que o Maurício quer. Não é isso. Olha isso. Todo mundo quer um 10, né? É difícil achar.